Olá, começa agora o programa Coletiva. O racismo nada mais é do que um conjunto de opiniões pré-concebidas que busca valorizar as diferenças biológicas entre os seres humanos. A crença da existência de uma raça superior já foi utilizada muitas vezes ao longo da história, como uma desculpa para justificar a escravidão e outras formas de segregação racial. Segundo dados da ONU, o Brasil assinou em 2001, durante a última Conferência Internacional contra o Racismo, um documento em que se comprometia a adotar políticas de combate à cultura racista. Mas afinal, o que o país tem feito para incentivar a igualdade racial? Para falar sobre este tema, convidamos Edgar Aparecido Moura, membro do Movimento Negro de Agentes da Pastoral do Brasil, Conselheiro Nacional de Segurança Alimentar no Núcleo de Povos de Comunidades Tradicionais e pesquisador de políticas públicas e comunidades da Universidade de São Paulo. Participam também deste programa estudantes de jornalismo: Tiago Silva, Kleber William, Verônica Cunha, Luan Araújo, Daniel Macedo e Andressa Elizabeth. Edgar, muito obrigada pela sua participação nesse programa. Eu que agradeço o convite. Edgar, o Brasil é um país de miscigenação, né? E quais são as medidas que estão sendo tomadas em relação ao combate ao racismo? São mais de 300 anos de escravidão. Se você analisar que até 1888 você tinha um sistema de escravidão declarado e que o Brasil hoje, nós somos constituídos de 48% de população negra e os negros não estão na pirâmide dentro das empresas, em espaço de decisão. Os negros não estão, na sua maioria, nas universidades públicas. Então, isso mostra que uma ação afirmativa tem que fazer para balancear essa divisão. Não é possível você ter uma população como a do Brasil, que nós somos 48%, mas, na verdade, os mais pobres são os negros. Então, é por isso você fala que o Brasil ainda é um país racista, porque você tem uma raça sobrepondo com a outra. Agora, o Brasil avançou muito nos últimos 20 anos, né? Nós temos aí a última conferência que você citou, mas ainda tem muito o que fazer. Se você pensar bem, o meu bisavô não podia ir na escola. Então, como é que você quer que essa diferença diminui se faz apenas 135 anos que tinha uma lei que os negros não podiam ir na escola? Então, isso mostra que o meu bisavô não podia ir para a escola. Isso mostra que ele não pôde ter um poder aquisitivo econômico melhor para dar uma boa formação para o seu filho. Então, essa cadeia está diminuindo agora na minha geração. Então, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que faz 2 anos. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, que diz ensina a história da África, para mostrar a nossa cultura nas escolas, que muitos prefeitos não conhecem essa lei. Ela tem que ser implementada. E fazem 10 anos que nós estamos brigando para implementar a lei. Tudo isso são mecanismos que vai avançando numa política pública para a gente combater o racismo. As punições existentes, né, para o crime de racismo elas ainda são brandas. Você tem um livro aqui que fala exatamente sobre a população negra, o que se tem feito, né, para tentar conter o racismo, né, no país. Eu queria que você falasse um pouco sobre o livro e também sobre a penalidade aplicada ao crime de racismo. Então, nós temos várias leis com várias penalidades, de cadeia à prestação de serviço. O que a gente vem, o que o movimento debate, na verdade, como está esse livro, a Prefeitura de São Paulo fez um livro fazendo um aniversário de 20 anos que tem uma coordenadoria de assuntos da população negra. Então, perceba que até 20 anos atrás nós não tínhamos dentro da Prefeitura um órgão que pudesse discutir a maioria da população negra. Então, essa coordenadoria tem o seguinte papel: se articular com as outras secretarias para discutir políticas públicas voltadas para combater a discriminação racial. Então, como é que a coordenadoria discute com a saúde? O que nós temos que fazer para tratar do tema saúde e população negra? Então, a população negra ela entra como um tema transversal nas outras secretarias. E aí, o movimento vem brigando a nível nacional para que toda a prefeitura tenha uma secretaria que possa discutir
os assuntos da população negra e comunidades tradicionais. Pode ser que um estado tenha poucos negros, mas tenha mais indígena, então que ela que venha trabalhar esse tema. O Brasil, em 2003, criou um ministério, uma secretaria especial com formato de ministério, para articular com os ministérios e facilitar, para promover a política pública. Mas ainda o movimento negro, a população, ainda não conseguiu se apropriar dessa política. Até porque o gestor público, seja o prefeito, o secretário, também tem muita resistência de como trabalhar com essa política. Mas nós estamos acreditando que mais uns 50 anos, do jeito que nós estamos indo, nossa, a gente possa chegar em uma ação afirmativa melhor. Você acabou, né, de falar que o Brasil ainda precisa avançar muito, muitos anos serão precisos ainda. Na sua opinião, o que precisa? Quais são os próximos passos que o Brasil ou a lei precisa dar no combate ao racismo? Nós não acreditamos que a lei ela é um instrumento, mas a conscientização é o fator principal para que a gente possa, de fato, diminuir ou acabar com o racismo. Uma criança vai numa creche, perceba, faz um teste vocês, quantas bonecas negras tem naquela creche? Então aí você vai percebendo que ela já nasce vendo ela não consegue ver no outro a igualdade, ela vê a diferença. No outro, que é diferente, ela vê a superioridade. A diretora não é negra, a tia que cuida dela, vamos colocar, uma grande maioria não é negra, né? Mas quando ela chega na frente da televisão, a apresentadora do programa infantil é branca. Então, ela vai começar a ver que ela não entende o que é isso, né? Ela vai ver as brincadeirinhas na escola, vai relacionar a cor negra sempre com o negativo, né? Hoje o dia não está bonito, está uma nuvem preta aí. O boi da cara preta, aquela musiquinha. Então, a situação não está boa, eu vou falar que a situação está preta. Então, a gente percebe que, para acabar o racismo e o preconceito, que são os dois andam junto, nós vamos precisar conscientizar primeiro os nossos filhos, as nossas crianças, aí fazer uma sociedade diferente. Então, eu preciso, naquela creche, e trabalhar com material pedagógico que vai mostrar que somos diferentes, mas somos iguais. Somos diferentes, mas somos iguais. O seu filho branco, a minha filha negra, no mesmo espaço, entendendo que não há diferença entre nós. Edgar, e qual seria o papel dos meios de comunicação no aumento ou na diminuição do racismo? Eu dou um exemplo clássico. Quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, eu estava vendo um comercial de TV com a minha mãe que apareciam várias pessoas. Aí minha mãe falou, vai aparecer um monte de gente aí e conta quantos negros tem nesse comercial. Aí pela conta foi 1 ou 2. Aí minha mãe falou, vai ser assim mesmo. Então qual é o papel dos meios de comunicação para aumentar ou para tentar combater o racismo? Então, foi criado algumas leis para ter cota de negros na propaganda. Você tem a Lei Caó, que se você conseguir provar que você teve um ato de racismo, a pessoa pode ser presa, mas quando você vai fazer um boletim de ocorrência, o delegado não quer colocar que foi racismo, coloca um monte de coisa, menos racismo, porque o racismo é crime. Então, nós também temos que, quando for fazer um BO, falar que tem que ser racismo. A televisão, ela tem um papel fundamental, né? A gente se movimenta, as nossas vontades, elas vão em cima do que passa na televisão, no rádio, na propaganda. Conseguir colocar o negro numa melhor situação de uma novela, por exemplo, num programa comercial, você vai conseguir diminuir. Por que as empresas não têm negro a nível de chefia? Aí falta igualdade de oportunidade. O que nós estamos dizendo é igualdade de oportunidade. É só isso que nós queremos. E é possível. O Coletiva vai para um rápido intervalo e volta já.
Coletiva está de volta. Edgar, por que as religiões afrodescendentes elas sofrem um intenso preconceito da sociedade como um todo? A tendência da sociedade sempre é condenar o que ela não conhece. Nós falamos de um Estado laico, mas você entra numa escola vai estar uma cruz. Falando do Estado laico, a escola, antes de começar uma aula, vai rezar um Pai Nosso. Você faz uma pesquisa dos meios de comunicação, quem detém o poder da televisão, está com as igrejas evangélicas com as católicas. Então, com isso, você não consegue mostrar o desconhecido que mostra a questão da espiritualidade. Então, falar do orixá, que é onde você fala que é a religião de matriz africana, isso é uma coisa nova, diferente. E nós sofremos muito no Brasil com a intolerância religiosa, mas, com certeza, por falta de conhecimento. Por isso que é importante a Lei 10.639. E nós não acreditamos que ter aula de religião na escola vai resolver isso. Edgar, hoje até aconteceu uma situação engraçada no caminho aqui para a universidade. Eu estava dentro do metrô e eu estava próximo a uma pessoa negra, um senhor negro, e minha bolsa estava atrapalhando a passagem dos outros usuários do metrô, e ele pensou, eu tirei minha bolsa de perto do local para dar facilidade para os usuários, que esse horário é um horário de pico, e ele pensou que eu estivesse agredindo ele, talvez com esse gesto, pensando que ele era um ladrão. Ele até falou, calma aí, meu irmão, eu não sou ladrão, não precisa afastar a sua bolsa. Até fiquei meio assim, meio preocupado. Eu falei não, senhor, eu só afastei mesmo para facilitar a locomoção dos outros usuários. Na sua opinião, você acha que existe preconceito entre pessoas da mesma raça, entre negros e negros? Eu não acredito que o preconceito existe com todas as raças. O que a gente observa, quando você traz esse dado, é que é raro acontecer isso. Na maioria das vezes, a pessoa não vai sentar perto de mim, porque eu estou com o cabelo rasta, por exemplo. Né? Ela vai mais qualquer pessoa, menos que eu sou um pesquisador. Né? Então, ela vai tentar se afastar. Mas esse é um fator que muito fomentado com a televisão. Tem um programa aí humorístico que passa uma mulher Sim. que pede, fala até errado, pede R$1, e mostra uma mulher totalmente feia, desdentada, a filha dela é preta, negra, feia. Então, o que você percebe? Que estão tentando mostrar para nós que negro é feio. E negro é lindo. Sim. Então, é esse olhar para o outro. Então, talvez isso não é preconceito. Ele apenas estava se protegendo. Né? Porque ele sofre tudo isso todo dia. Aposto que você não foi por acaso, mas ele sofre toda hora isso. Então, um caso foi sem querer, outros casos, socialmente, o pessoal vai levantar. Já temos grandes nomes de negros no poder, como Obama, como o novo ministro do Supremo Tribunal. Isso deu uma levantada na autoestima ou no preconceito? O que você acha disso? Olha, você podia ter listado vários, você conseguiu listar só 2. O Obama, o americano, o Joaquim Barbosa, que é o ministro, que tem muitos hoje, né? Você tem a ex-ministra Matilde Ribeiro, você tem o próprio jogador de futebol Pelé, você tem apresentadores de TV, você tem muita gente boa, mas ainda é pouco, né, para que a gente levante a autoestima. A minha filha fala assim, eu quero ser igual a Sônia Maria, eu quero ser igual o Pelé. Né? Então, pensar que o Garrincha, na Copa 58, não queria levar ele por questão racial, né, por brincar, então a nossa autoestima está melhorando de acordo com como vai melhorando as políticas de ação afirmativa. Quanto mais eu espelho no outro que está numa vida em ascensão, eu vou querer ser igual a ele. Né? E o não negro vai ver que somos todos iguais. Mas o Brasil é excelente. É um país ótimo de se viver. Apenas que tem o racismo, ele é camuflado. Né? Edgar, como você falou sobre as religiões, há estudos que falam de candomblé, tudo relacionado ao negro. E há esse preconceito, né, entre o negro, candomblé, coisas que acham que é ruim. Como que você acha que está ligado? Como as pessoas acham, ver um negro e falar, ele só pode ser ligado às religiões afrodescendentes, não ligado ao católico, ao espiritismo? Na época da escravatura, os negros chegaram no Brasil, quando eles desembarcavam no navio negreiro, daqueles que conseguiam sobreviver, a primeira coisa que ele fazia era trocar o nome e era batizado. Naquele momento ele tirava o nome dele e tirava a sua religião. Para ele pregar a religião, ele tinha que
falar de Nossa Senhora. Então, há muito sincretismo. E isso permaneceu até hoje. Talvez os seus filhos vão entender, com a implementação da lei, que as religiões elas são todas iguais. Tem um Deus, que é a matriz africana, que fazer o candomblé, vai falar do orixá. A Umbanda já é uma questão brasileira, nasceu no Brasil, que também vai tratar de caboclo, um outro lema, mas também com a espiritualidade. Então, o desconhecido é quem faz a gente ter esse preconceito. Mas o eixo desse preconceito da religião está lá na história do Brasil, no início, né? E agora, quando você vai na África, você vê muitas igrejas pentecostais lá. Mas alguns simbolismo, como eu fui, se mantém. O atabaque. Então, uma Assembleia de Deus na África, ela vai manter o atabaque, vai manter as roupas coloridas, vai conseguir manter alguma coisa. Porque você pode trocar a sua religião, mas você não troca a sua alma. Aproveitando esse gancho, nós temos também, né, eu consegui verificar na mídia que temos a Igreja Universal na África, que mantém o atabaque, temos a Igreja Mundial, como você mesmo citou, a Assembleia de Deus. E por que você acha que mesmo isso na África e aqui no Brasil, que nós temos tantos negros em destaque, por que um país que é extremamente, que a miscigenação é muito forte, por que o preconceito ainda persiste? Persiste por falta de políticas públicas que faça a conscientização do povo para que somos todos iguais. Enquanto você vê uma briga para trazer pessoas para a sua religião, então eu vou também fomentar esse preconceito, né? Esse é um dos pontos. Por que eu quero mais para aquela região, mais para outra, mais para outra, né? Há um porquê disso, que passa pela questão econômica, passa pela sua questão da fé, mas no fundo, quando você estuda teologia, todos eles têm um fundo de espiritualidade. Aquele evangélico vai falar em línguas, aí eu trago para um centro de candomblé, eu vou ter um caboclo falando numa língua que eu não conheço, eu vou ter um preto velho falando em dialeto, eu vou ter um boiadeiro. Então, a espiritualidade está ligada em todas, né? Mas é um processo de escolha que a gente vai ter com o passar do tempo. Eu tenho certeza que a conscientização, mais 50 anos, nós vamos diminuir a intolerância religiosa, a questão do negro, a questão da mulher. E ser mulher negra nesse país é 10 vezes pior do que ser o homem, né? Porque a mulher já ganha menos do que o homem, a mulher branca. Quando ela é negra, ela vai ganhar 2 vezes menos do que o homem negro, do que o homem branco, do que a mulher branca. Então você percebe que na escala é complicado. Se o negro ele é gay, então ele vai ser discriminado 10 vezes ainda. Então, agora, nós não somos coitadinhos, não. Acho que a nossa luta está mostrando muita gente boa em ascensão, jornalista, jogador de futebol, cantor, ator, muitos professores, muitos alunos. Isso vai mostrar que somos todos iguais. O que precisa é a igualdade de oportunidade. Mas ainda assim tem aquele estereótipo de que o negro, para ser bem sucedido, ele tem que ser o jogador de futebol ou pagodeiro, né? O Joaquim Barbosa é uma exceção. Você pega um STF, onde só tem pessoas brancas, né? Agora, com certeza, quantos alunos negros de direito, eu tenho 3 filhos, uma menina que chama Winnie Dandara, um garoto de 20 chama Aderemi e um outro chama Sawande. Com certeza, vendo Joaquim Barbosa, eles vão querer, eu quero ser um advogado como o Joaquim. Então, perceba que a importância do outro, ela é importante para a nossa vida. Então, eu tenho que trabalhar com o outro, o igual, né? Por isso que o diferente me dá medo. E voltando naquela questão da religião, o que você acha da padroeira do país ser negra? Conta-se que a padroeira do país ela é negra, né? Olha, você percebe que eu imagino que deve ser difícil o pessoal ter que assumir a negritude da Nossa Senhora da Aparecida, como tem outros santos, São Benedito, tem outros santos negros. Eu sou católico, hoje eu posso dizer que eu sou do candomblé, porque eu tenho minha crença, uso a minha conta de Xangô, sou um ogã de Oxum, de uma casa de terreiro do Cobre em Salvador, que eu convido vocês para conhecer, mas tem muitas casas aqui em São Paulo boas também, como aqui da mãe Raquel em Belino Matarazzo. Vamos mostrar, quando você olhar para mim, você fala, sou igual ao Edgar, e eu digo para você que eu sou do candomblé, você não vai ter medo de mim, né?
ou você me conhece. A mesma coisa que se eu falar que você é católico, ou é crente, ou é evangélico, sei lá o que a gente queira falar. Criaram isso que nós vamos diminuir. Esse espaço de hoje já contribui muito para diminuir essa proporção do racismo que tem no Brasil, camuflado. Sim, eu acredito que o Brasil tem um preconceito disfarçado, né? E não se assume como racista. Países da Europa se assumem racistas, né? Nos Estados Unidos também Nos é Estados muito Unidos, forte se um brasileiro preconceito. entra no país, o passaporte dele, mesmo ele sendo branco, está constando como negro, né? Muitas pessoas que falam que é moreno, quando ele sai do país, aí eles sabem que ele é negro. Porque quando você sai do Brasil, qualquer país da Europa, os que são afrodescendentes, você sabe. Por isso que as cotas agora foram colocadas e que as universidades vão acatar, também tem muito do pessoal se autodeclarar, né? Porque eu não posso dizer que você não é um afrodescendente. Você tem a sua cor da pele mais clara que a minha. Mas se o seu avô, sua avó podia ser negro. Então você tem direito às cotas. As cotas é um instrumento para a gente deixar igual os índices de diferença muito grande entre negros e brancos. Edgar, então, a sua opinião, você é a favor das cotas em As cotas já universidades? estão atrasadas há muito tempo. Agora, as cotas, ela é uma ação afirmativa. Então, eu vou aplicar as cotas e vou olhar para a universidade. Eu vou aplicar as cotas e vou olhar para as empresas a nível de chefia. Eu vou aplicar as cotas e vou olhar a nível dos programas de jornalismo. Eu vou aplicar as cotas e vou olhar dentro das escolas da formação de professores, né? Quando tiver igual essa diferença muito grande, a gente pode acabar, como foi em alguns países. A diferença dos Estados Unidos é que lá tinha um racismo declarado, a Ku Klux Klan e tal, né? Aí, a coisa que não teve no Brasil. Por isso que é fazer, não tem. O Edgar, ó, ele é negro e foi lá na São Judas, né? Não tem. O Edgar é negro e fez uma pós-graduação lá na USP. Mas aí, quando eu vou e olho quantos alunos fizeram pós-graduação na USP, na minha sala, uma sala de 40, tinha 2 negros. Edgar, e continuando no foco da USP, qual a sua opinião sobre o posicionamento da USP de não aceitar as cotas por falar que pode diminuir a qualidade do ensino da universidade? Porque ela está querendo trabalhar que ter negros ou ter indígenas ou ter alunos brancos e negros de escola pública vai diminuir a qualidade. O debate é maior até do que a cor da pele. Ela vai lá discriminar o aluno que fez escola pública, que ela quer escola particular lá dentro. E imagina que a gente brinca muito com isso. Não é só lá. As outras particulares, as outras são públicas. Eu estou tirando o espaço de alguém. Esse é o debate. Se o Edgar vem para cá porque ele entrou pelas cotas, o filhinho daquele cara com sobrenome estrangeiro, por exemplo, vai perder a vaga dele. Então, nós estamos discutindo agora a briga de espaço. E eu estou discutindo uma briga de reparação. Então, eu falo, eu só quero reparar o disparate que está hoje. Vocês já estudaram com o meu dinheiro tanto tempo. Eu formo grandes juízes brancos, grandes professores brancos na escola pública. Então, agora eu só quero reparar. Eu quero formar meu filho aqui. Desculpa, eu quero entrar nas cotas. O Coletiva de hoje fica por aqui. Edgar, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença. Obrigado, Thalita. Eu gostaria de agradecer a presença dos alunos do curso de jornalismo aqui hoje. Bom, muito obrigada pela atenção. Até o próximo programa.